Oi, pessoal. Hoje é a vez de falarmos de Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. O livro de Mateus capítulo 21 tem um sentido muito especial do coração de Deus. Então, esse sentido está no Monte Betfagé. O Monte Betfagé, ele é o Monte das Oliveiras, bem perto de Jerusalém. Mas o interessante é que quando Jesus Cristo faleceu, ele faleceu no Monte das Oliveiras, em Betfagé. E dali ele subiu para o céu. E dois anjos disseram: olhem e vejam. Então a Bíblia está falando que Jesus Cristo, quando ele morreu no Monte das Oliveiras. Então, quando a gente vê no livro de Zacarias, capítulo 24, fala sobre Zacarias, capítulo 14, versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, metade da cidade será para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E quando a gente vê no versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, quando a gente vê na Bíblia, quando Jesus Cristo ele viesse para esse mundo, ele iria para o Monte das Oliveiras. Então, desde o Monte das Oliveiras até Jerusalém, ele iria montado num jumento. Quando a gente vê essa Bíblia, Jesus Cristo, ele entrou no templo e ele limpou, ele expulsou tudo que tinha de sujo ali e limpou. E depois ele fala sobre ter amaldiçoado uma figueira que não dava fruto. E depois, o que aparece? E fala sobre Jesus chegando ao templo e ele fala sobre os lavradores. E ele fala, depois de falar dos 2 filhos, ele fala dos lavradores que foram amaldiçoados. E a palavra diz que depois que ele receber toda a maldição, ele vai voltar para o Monte das Oliveiras. Então, a maioria dos estudiosos falam que esse monte é o Templo de Jerusalém. E eles falam que muitos países vão lutar contra Jerusalém. E que Jerusalém vai ter muitas perdas de bens. E que depois Jesus Cristo iria ser preso no Monte das Oliveiras. E depois Jesus fala que ele vai limpar e purificar o templo de Jerusalém. E fala que ele amaldiçoou a figueira sem fruto. E no final do julgamento, ele acaba esse livro, esse capítulo, falando sobre o tempo final do julgamento. E a Bíblia fala do dono da vinha que matou aqueles lavradores maus que mataram o seu próprio filho.
Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém a partir do Monte das Oliveiras e depois ele está falando como ele vai ser, ele vai morrer e como as pessoas vão receber maldição. Ele já está falando de antemão o que vai acontecer com ele. Então, as pessoas pensam que o céu está em algum lugar dessa terra. Jesus Cristo, ele subiu na nuvem para o céu. E ele vai voltar nas nuvens também. E tem algumas pessoas que dizem, eu sou Jesus Cristo, eu já voltei, e eu estou em Seul. Qualquer pessoa pode dizer isso. Eu posso dizer também que como Jesus está no meu coração, eu sou Jesus. Mas é diferente dessa palavra, eu recebi salvação, então Jesus está no meu coração. Não, é diferente desse Jesus. Antes de Jesus Cristo vir, o templo de Jerusalém vai ser estabelecido. E que vai vir aquele que é o anticristo, que vai falar que cumpre todos os mandamentos e que ele que é Jesus. E ele está falando que ele vai destruir essa maldição e vai vir na terra. Então, o que a gente pode falar com certeza hoje é que Jesus Cristo vai voltar. Há um tempo atrás, tinha umas pessoas que faziam competição muito bem na Coreia, que eles ficavam profetizando, né? Tal dia de tal mês de tal ano, Jesus Cristo vai voltar. Então, esses profetas, eles estavam esperando Jesus Cristo voltar naquele dia, e aí eles não voltaram. E Jesus não veio, né? Então, porque essas pessoas que dizem e erram, né, o dia que Jesus Cristo vai voltar, elas são desprezadas, então ninguém mais tem falado. Então, para você falar hoje em dia que Jesus Cristo vai voltar, você pertence ao mundo dos loucos. Então, hoje em dia, mas ninguém quer falar isso. Eu também não sou um profeta, eu não sou um adivinho. Eu não tenho coragem de falar Jesus Cristo vai vir tal dia, tal mês e tal ano e tal hora. Mas também não posso dizer que Jesus Cristo não vai vir. Jesus Cristo com certeza vai voltar. Ele não vai vir para a Coreia, ele vai vir no Monte das Oliveiras, em Israel. E quando ele vir para lá, ele vai começar a julgar esse mundo. Primeira coisa, Jesus Cristo vai entrar no templo. E ele fez o trabalho de expulsar a sujeira de dentro do templo. Ele expulsou os cambistas que vendiam bois, ovelhas e pombas. E quando Jesus Cristo vier, Jesus Cristo vai destruir os falsos cristos, né, os anticristos. Hoje em dia existem muitos servos falsos. Pelo nome de Jesus, eles vivem por eles, reúnem as pessoas. Há muitos servos falsos, há muitos pastores mentirosos. A primeira coisa que o Senhor Deus vai fazer é julgar os falsos servos. E depois Jesus Cristo vai amaldiçoar a figueira sem fruto. Muitas pessoas, assim como essa figueira tem muitas folhas, mas não tem nenhum fruto. A figueira sem fruto é uma palavra que Jesus Cristo vai amaldiçoar. E por último, assim como ele julgou os lavradores maus,
aquelas pessoas que mataram o filho do dono. Jesus Cristo vai julgar essas pessoas. Principalmente quando a gente vê em Tessalônica, capítulo 2, está falando o filho da maldade, que quando pertence ao mal, né? Então, Jesus Cristo, vamos procurar em Tessalônica, 2 Tessalônica, capítulo 2, versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Com certeza, quando Deus vier lá no templo de Deus, vão ter pessoas ali no templo falando que elas são Deus. E Jesus vai destruir essas pessoas. Então, muitas pessoas estão falando isso, estão clamando isso. E depois, no versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é o segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quando Jesus Cristo vier para essa terra, naquele tempo, aquelas pessoas que vão receber maldição são aquelas que elas mesmas se glorificam e que elas querem sacrificar para Deus. E que os verdadeiros cristãos, eles receberão perseguição. E está falando que ele vai destruir, vai matar a essas pessoas. Quando a gente vê no livro de Mateus, capítulo 21, Jesus Cristo montou no jumento e entrou no templo de Jerusalém. A primeira coisa que ele fez foi expulsar toda a sujeira do templo de Jerusalém. Ele vai expulsar e vai matar aqueles que se dizem Deus. E depois ele vai matar também, vai destruir aquela figueira sem fruto. Essa figueira não tinha fruto. Por isso, Jesus Cristo amaldiçoou. Então, eu vou continuar falando disso depois. Então, até a volta de Jesus Cristo, porque muitos espíritos estão trabalhando. Então, Satanás vai trabalhar para que seja muito difícil para a gente poder distinguir quem é o verdadeiro Senhor. Mas uma verdade que nós temos que saber, dentro de nós tem o espírito mal que rejeita a Deus, que despreza a Deus. A gente tem que saber disso. Então tem o Messias que é bom aos nossos olhos, tem um Cristo que é bom, que agrada aos nossos olhos. Por isso a igreja que me agrada, a religião que me agrada, o servo que me agrada, não é isso que eu tenho que escolher. Quando Jesus Cristo estava nessa terra, ele não tinha nada para ser respeitado e glorificado. Muitas pessoas seguiram os escribas e fariseus e não a Jesus. E teve pessoas que seguiram a Jesus por causa do pão. Teve doentes que seguiram a Jesus para ser curado da sua doença.
As pobres pessoas, elas seguiam a Jesus para ganhar alguma coisa. E todos eles serão rejeitados. Mas a pessoa que tem um coração humilde, que não acredita em si mesmo, a pessoa que sabe se abandonar, ela pode se encontrar com Jesus Cristo, ela pode receber o coração de Jesus Cristo dentro dela. E isso não tem como não ser uma verdade incrível. Naquele dia, muitas pessoas vão ficar tristes. Ah, eu pensava que ele era o Messias. Ah, eu pensava que ele era Deus. Eu pensava que ele era o verdadeiro servo. Onde quer que eu visse, eu achava que ele era o verdadeiro servo. Mas ele é um profeta falso? Não posso entender. Como eu vou acreditar que ele é um falso servo? Todos o respeitam. Olha, ele tem toda a pose. Ele é humilde. Ele parece muito grande. Então, muitas pessoas vão segui-lo. O falso profeta vai seguir o espírito mau, o anticristo. E ele vai perseguir os verdadeiros cristãos. Ele vai perseguir, vai ficar contra os verdadeiros cristãos. Ele vai xingar e vai querer matar os verdadeiros cristãos. E ele vai matar também alguns cristãos verdadeiros. Na última época vai chegar esse tempo. E o que as pessoas dizem é que no final dos tempos vai ter uma igreja falsa, porque o que eles enxergam da igreja, o que a Bíblia fala da igreja é bem diferente. As pessoas, elas querem uma igreja não para o seu espírito, mas elas procuram uma igreja boa para a sua carne, para a sua pessoa. Então, dentre muitas pessoas jogando fora o seu pensamento e aceitar a palavra de Deus, somente essas pessoas é que vão saber quem é o verdadeiro servo de Deus. Fora essas, ninguém mais vai saber. Então, quando as pessoas vierem, Jesus Cristo, ele está preparando tudo para receber o julgamento e para fazer esse julgamento. E as pessoas que são falsas cristãs vão ser julgadas. Nós temos que ver cuidadosamente Mateus capítulo 21. Então, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus Cristo ele queria o jumentinho. Então, Jesus Cristo montou num jumentinho e entrou em Jerusalém. É assim que começa Mateus capítulo 21, não é? Então, esse Jesus Cristo que veio antes, esse Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Jesus chamou a Pedro, chamou a André, curou o doente, curou o cego, pregou o evangelho. O Jesus Cristo que veio em Mateus capítulo 21, não é o Jesus Cristo que curou aquela figueira sem fruto e fez ela dar fruto, mas é o Jesus Cristo que matou aquela figueira que não tinha fruto. Não é verdade? O Jesus Cristo que veio no capítulo 21 é um Jesus Cristo que veio para trazer juízo. E isso começou no Monte das Oliveiras. Então, está trazendo no Mateus capítulo 21 o Jesus Cristo como juiz. Ele veio no templo de Jerusalém e o primeiro lugar que ele entrou foi o templo. E ele expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambitas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele estava purificando o templo. E depois ele amaldiçoou, ele destruiu aquela figueira sem fruto.
E depois ele matou ele destruiu aqueles lavradores maus que mataram o filho do dono. Então, uma história exata. O primeiro Jesus Cristo que veio foi o Jesus Cristo para trazer a salvação, que teve misericórdia dos pecadores. Fez aquele que não dava fruto, dar fruto. Ele veio como Jesus Cristo Salvador. O Jesus Cristo que veio pela segunda vez, ele veio não como Jesus Cristo para salvar, mas o Jesus Cristo para julgar. Então, o primeiro Jesus Cristo que veio, ele veio para salvar muitas pessoas. O Jesus Cristo que vier pela segunda vez, porque vai ter muitas pessoas nesse mundo que vão ter que receber julgamento. Então, quando eu leio essa Bíblia, a Bíblia está nos falando uma coisa exata sobre Jesus. Não tem como não ser uma coisa surpreendente. Ultimamente, quando eu vejo várias coisas acontecendo em Israel, já está muito próximo da volta de Jesus Cristo. Ele falou que quando você vê os soldados se cercando Jerusalém é porque o fim está próximo. E até que seja cumprido o tempo dos gentios, esse mundo não findará, esse evangelho não voltará para Jesus, para Israel. Então, no livro de Daniel falou que já passou 69 semanas, então falta só uma semana. Essa uma semana, Deus ele estabeleceu como a semana dos gentios. Até que acabe essa época dos gentios, Deus ele fez com que esse evangelho fosse pregado para os gentios. Então, Jesus Cristo falou, não fui enviado para outra casa senão para os judeus. Mas os judeus crucificaram a Jesus Cristo. Por isso, Deus permitiu o templo dos gentios. Então, na época dos judeus, somente era a época dos judeus, não dos gentios. Mas quando a gente vê no livro de Atos, capítulo 10, Pedro foi conduzido pelo Espírito de Deus para pregar o evangelho para Cornélio, que era um gentil. Desde então que Cornélio recebeu a salvação, começou a época dos gentios e os gentios começaram a receber salvação. O evangelho agora não está mais só com os judeus. O evangelho ele foi agora feito para que todo mundo pudesse escutar. No final do livro de Mateus, Jesus Cristo falou, vai por todo mundo e estipular discípulos. Ele está falando que todo mundo são os gentios. Até então, nenhum judeu recebeu salvação. Agora vai acabar o tempo dos judeus e para começar a época vai terminar o tempo dos gentios e para começar a época dos judeus. E agora a bênção que os gentios receberam, agora os judeus vão receber. E agora tem a última terra que os judeus têm que pisar. No Monte Moriá. Os judeus, eles não podem pisar ali, porque ali tem a mesquita. Depois que a mesquita foi destruída, então os judeus vão poder voltar ali. E assim, quando os judeus pisarem naquele lugar onde tem a mesquita, vai acabar o tempo dos gentios e o tempo vai voltar para os judeus. Então, enquanto esse evangelho está sendo pregado para os gentios, né, está sendo um tempo incrível para os gentios. E, ultimamente, a gente mandou missionário para Israel e o incrível trabalho de judeus receberem a salvação está acontecendo. Está muito próximo à volta de Jesus. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos preparar para nos encontrar com Jesus.
Vocês não precisam vestir roupa branca e subir no Monte Moriá. Não é isso que é importante. Vocês têm que jogar fora seu pensamento e têm que aceitar Jesus Cristo nos seus corações. No seu coração tem que ter a cruz. A cruz é o que perdoa os nossos pecados. É o castigo que ele recebeu para perdoar o nosso pecado. A pessoa que não tem cruz no coração ainda pertence ao pecado. Se você tiver a verdadeira cruz no coração, todos os seus pecados devem ter sido lavados. E assim eu acredito que vocês se encontrarão com Jesus e viverão uma vida abençoada. Muito obrigada.